Você sofre com dores nas articulações ou na coluna? Se sim, então você precisa assistir esse vídeo. Vou falar de algo que aconteceu comigo, das pesquisas que eu fiz e no final eu falo como estou resolvendo meu problema. Não importa quantos anos você tenha, mas as dores te incomodam, não é verdade? Só quem tem esse problema sabe como é difícil subir uma escada, baixar, fazer as suas atividades normais. Você sabia que em uma última pesquisa da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, estimou que aproximadamente 37% da população sofre com alguma dor e às vezes nem percebe? Alguns acham normal que o corpo doa. Formiga, em algumas das maiorias, corre o risco de sofrer danos graves nas articulações e degeneração, que pode resultar em deficiência, pois eu estou entre essas porcentagens. Deixa eu me apresentar, meu nome é Isabel, eu tinha 39 anos quando eu comecei a apresentar umas dores na costa. Achava que era normal, que em algum momento a dor ia passar, mas a dor foi aumentando cada vez mais. Comecei a viver um pesadelo. Um dia, em um movimento brusco que eu fiz, escutei só o estalo e senti uma dor horrível. Eu fiquei travada. Me carregaram para o hospital, fiz o exame e o diagnóstico era hérnia de disco. Tinha 4. Uma estourou, acho que é assim que eles dizem. Sabe, na crise de dores, vinda e ida para o hospital, eu tinha vontade de morrer. Porque eu não aguentava, as dores era a pior do mundo. Deitada não estava bom, de pé menos ainda. Eu tinha dificuldade para tudo, para ficar sentada corretamente, fraqueza nas pernas quando não era nenhuma, era nem outra, formigamento, dormência. Era muito humilhante uma moça jovem como eu viver naquele estado. Antes eu levava uma vida normal, trabalhava, quando chegava em casa tinha pique para cuidar da casa, do filho. Passei por várias situações humilhantes. Não conseguia ir ao banheiro e nem tomar banho sozinha. Eu vivia constantemente indo para o hospital. E como o medicamento não fazia efeito, o médico ia me passando outro para aliviar as dores e também recomendava repouso. Mas repouso era a única coisa que eu conseguia fazer, estava travada. Passei anos vivendo assim, sem poder fazer caminhada, sem sair de casa, ir a algum evento. Essas crises fortes duraram 3 anos e o mais longo da minha vida. Os gastos em farmácia? A lista era grande. Quem vive indo em médico, farmácia, sabe como que funciona. Os remédios às vezes alivia e outras não. E isso foi me deixando eu cada vez mais debilitada. Não tinha ânimo para mais nada. Porque as dores eram constantes, 24 horas por dia. Eu comecei a fazer outras queixas para o médico. Porque eu me sentia muito mal. Aí ele me encaminhou para um outro especialista. Aí eu fiz o exame e o diagnóstico foi hipotireoidismo. E depois veio a fibromialgia. E com o tempo, eu estava cada vez mais irritada e triste, decorrente às dores. Os medicamentos só aliviavam as dores. Ele não tratava a causa. E às vezes, as dores nem aliviavam. Era só dinheiro jogado fora. A gente começa a gerar uma polifarmácia dentro de casa. Fui ganhando peso, inchaço e ganhando também outros sintomas. Comecei a notar que isso estava errado. Então eu comecei a ler a bula. Aí que vim aprender sobre efeitos colaterais. Até já tinha ouvido falar de efeitos colaterais, mas não tinha me ligado e nem consciência da gravidade. Então comecei a entender que os medicamentos que eu estava tomando estavam me desencadeando outros problemas e que, em alguns casos, os problemas são gravíssimos. O médico passa um medicamento e não sabe do efeito colaterais que vai causar em você. Ele não vai estar
nos acompanhando. Quem vai sofrer com os efeitos colaterais do medicamento é a gente. E o que acontece quando o paciente está com um órgão afetado? Procura outro especialista. E para quê? Para que esse especialista trate um problema que um medicamento anterior causou em outro órgão. E assim vai. Os medicamentos é metabolizado pelo nosso fígado e vai para o rins. Alguns medicamentos podem se tornar um veneno e é por isso que eu comecei a ter mais problemas no longo dos anos, como a tireoide, a fibromialgia, e há 1 ano eu tive uma dor no ombro. Não podia mover tanto o ombro como o cotovelo. As dores eram insuportáveis também. E eu fiquei mais de 6 meses com o braço travado. Procurei um especialista, fiz os exames, deu no ombro tendinoplastia e no cotovelo epicondilite. Algumas crises de dores, o médico passava corticoide. E quando eu li a bula, eu disse para mim mesmo, eu estou me matando e não sabia. Algum médico diz assim, olha, você não lê a bula, porque se você lê a bula, seu psicológico vai fazer você sentir o que está dizendo na bula. Pode isso acontecer em uma parcelinha bem pequena, só que na maioria das vezes os pacientes estão sentindo, isso é real, porque ele sabe que se você ler a bula antes de tomar o remédio, e quando você vê os efeitos, você vai acabar não tomando mais. Quando o meu problema de saúde começou, eu nem pensava em ler a bula. Eu só fui ler muito e muito tempo depois. E os meus sintomas já tinham aparecido bem antes. Então, isso mostra que nem sempre tudo é psicológico. Quando nós procuramos um profissional, ele fala, seu problema é crônico. Então, toma aqui esse remedinho que você vai ficar bem. Como assim ficar bem? Não vai ficar bom? Qual é a diferença entre ficar bom e ficar bem? Bom é ser curado, ser sadio. Bem é o quê? Sentir os sintomas, mas nunca curado? Isso não muda nada na nossa vida, se você vai continuar se intoxicando com os medicamentos e continuar no estilo de vida que fez a gente chegar até aqui. E com todos esses problemas que a gente tem hoje, temos que mudar. Isso é a nossa vida. Tem muitas informações chegando e isso só depende da gente. Só eu sei o grau das minhas dores. Antes, as pessoas viviam muito melhor, sem estar indo em farmácia comprar medicamento para tudo. Agora, no meu caso, eu já comecei a fazer minhas próprias mudanças. Comecei a pesquisar para ver se eu encontrava uma forma de estar melhorando o meu problema de saúde, sem estar usando medicamento. E uma delas foi um exercício, para eu estar fazendo em minha casa, no meu tempo e no meu limite, porque eu não conseguia fazer as fisioterapias que o médico me recomendava. Encontrei exercícios bons, mesmo eu não tendo nem ânimo e energia, mas eu procurava fazer. Um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa, me convidando para trabalhar em uma empresa que eu já havia trabalhado antes. Uma empresa muito boa, mas como o meu problema foi se agravando, eu tive que parar. Aí ela me disse que agora a empresa estava melhor, porque ela não cuidava só da beleza, mas também cuidava da saúde. E que os produtos eram ótimos, eram naturais e que ia ser muito bom para mim. Eu imaginei, ixi, eles estão trabalhando com medicamento agora? Dias depois, recebi uma ligação de uma ex-diretora minha, perguntando como eu estava. Aí eu falei para ela. Aí ela me disse, mulher, agora a empresa está trabalhando com tratamentos de saúde também. Você tem que conhecer os produtos, são maravilhosos. Vai ser muito bom para você. Mas eu estava tão cética, depois de tanto sofrimento, de
tantas dores, ficamos assim mesmo. Mas eu disse para ela que não dava mesmo. Alguns dias depois, eu conversando com uma outra pessoa que também trabalha na empresa, ela me falou sobre o tratamento. Ela me mandou vários depoimentos de pessoas que também fazem o uso do produto. Aí ela me disse que esse produto não era medicamento, era tratamento e que ia suprir algumas deficiências e estar tratando a causa do problema no nosso organismo, como desinflamando, desintoxicando. E eu disse para ela que parecia ser muito bom, mas para mim trabalhar com vendas naquele momento, eu não estava me sentindo muito bem. Aí ela me disse que a empresa estava trabalhando agora com 2 métodos. Um, cadastrando pessoas que queriam trabalhar, e outro, cadastrando pessoas que queriam estar usando o tratamento para o seu próprio consumo. Aí eu disse para ela, tá bom, então qualquer coisa eu te procuro, tá? Aí eu comecei a pesquisar sobre os componentes dos produtos que ela tinha me falado, e eu percebi que os componentes que iam naqueles produtos eram muito bons. E eu pensei comigo, esse tempo todo usando medicamento foi só gasto e efeitos colaterais. Conheço a empresa, o que faz eu ficar segura então? Então eu liguei para ela fazer meu cadastro. Aí quando o produto chegou, comecei a fazer o uso dele imediatamente. E dentro de uma semana já comecei a sentir melhoras. Consegui levantar cedo. Nesse horário as minhas dores eram bastante intensas, então por isso eu não conseguia levantar muito cedo. E aquelas dores que eu sentia por causa da fibromialgia, eu notei que estava bem menos e estava com um pouquinho mais de energia. Esquecimento, sabe aquela hora que você está falando com alguém e de repente você esquece do que você está falando? Por mais que você tente lembrar, você não consegue, não é assim? E nisso notei uma diferença muito grande, porque é muito ruim você estar falando com alguém, né, e aí você esquece do assunto. E semana depois eu já estava limpando a minha casa, lógico, com cuidado, com medo por causa da lesão da hérnia de disco. E com esse produto comecei a ter um alívio que nenhum outro medicamento tinha me dado. Olha, eu estou há pouco tempo, mas já me sinto uns 30% melhor. Não acho pouco não, pelo tempo que eu estou usando. Passei anos de casa ao hospital e medicamento, e o pior de tudo, sem resultados. Então agora bora falar de saúde? Eu posso dizer que esse produto veio para salvar a minha vida. Eu vou falar desses 3 produtos aqui. Ele é o que vem cuidando da minha saúde e também da minha pele. Eu tomo 3. Para o meu problema indicado são os 3. Eu costumo dizer que para mim não foi um gasto, foi um investimento que estou fazendo para minha vida e vale a pena, porque às vezes eu me pergunto quanto que vale a minha vida, e depois que eu comecei a passar esses anos todos nesse sofrimento, agora eu sei o quanto que vale. É você ter uma vida saudável, viver sem dor 24 horas. O primeiro que eu quero falar é do colágeno. Você sabia que por volta dos 25 anos vai diminuindo a produção de colágeno? Então a suplementação do colágeno tipo 1 já foi cientificamente comprovado que ele é benéfico para a elasticidade da pele, diminui rugas, celulite, melhora a aparência do cabelo, também fortifica as unhas, melhora as articulações e fora outros benefícios. Esse colágeno mistura bioativo com minerais e vitaminas para que a absorção do organismo seja mais rápido e eficaz. O colágeno é igual uma cola, sabe?
mantém tudo no lugar em nosso corpo. E o segundo produto que eu tomo é o ômega 3. O ômega 3 é um óleo ultra refinado que é extraído do peixe que vive lá nas águas profundas e frias dos oceanos. Também ele é um ácido graxo poliinsaturado e é essencial à saúde humana. O consumo do ômega 3 faz com que estimula a biossíntese do ácido graxo EPA e DHA. E o EPA está relacionado à saúde cardiovascular e o DHA ao sistema visual e cerebral. É um poderoso antioxidante, desempenha um papel importante em doenças cardiovasculares e inflamatórias. É ótimo também para quem sofre de lúpus, auxilia no controle da pressão arterial e ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeo no sangue. A lista do ômega 3 para o corpo é imensa. O terceiro produto que eu estou usando é esse. Tem em sua composição alga verde, cultivada em água doce, descoberta pelos japoneses, chamado clorela. Em uma pesquisa da NASA, revelou em um estudo sobre clorela e sua eficiência, sendo um suplemento alimentar comprovado pelo astronauta sobre a sua riqueza de nutrientes e que ela contém 60% de proteína. E os japoneses observar que ao tomar o clorela, ela melhorou problemas de saúde e foi considerada um dos suplementos para prevenir doenças. Como é feito o cultivo da clorela? Bom, clorela é cultivada em água doce. Os japoneses cultivam em ar livre e naturais, isentos de ativos químicos. Clorela é maravilhoso, porque ela vai agir em várias funções em nosso organismo. E fora que também é um desintoxicador do sangue. Então vai nos proteger de diversos fatores que estão presentes em nosso dia a dia. Mas como somos intoxicados no dia a dia? Somos intoxicados por agentes que podem vir de diversas fontes, como a poluição do ar, até metais pesados presentes na água, agrotóxico no alimento e componentes nocivos que está presente em produto industrializado. E um corpo intoxicado é um ambiente perfeito para o surgimento das mais diversas doenças que podem afetar a nossa saúde. E por essa razão é que é importante tomarmos uma atitude para que possamos estar cuidando dela. E o suplemento vai fazer essa função. O nosso corpo é igual ao motor do carro. Quando vemos que o óleo está baixo, o que a gente faz? Completamos. Se não fazemos isso, o motor do carro pode falhar, não é mesmo? Então, nós a mesma coisa. O suplemento ele vai nos suprir. E usamos o suplemento para evitar que o nosso motor falhe. Com o suplemento, o nosso corpo sabe exatamente o que fazer. Ele tem tudo que o nosso corpo precisa, como vitaminas, minerais, nutrientes. Vai suplementar o nosso corpo e manter um nível bacana de saúde e de energia. E também mantém o nosso sistema imunológico sempre suprido. Percebeu a diferença entre suplementos e medicamentos? Sabe o que o suplemento faz quando os ingerimos? O suplemento encaminha os nutrientes para onde está mais eficiente no nosso organismo. Ele absorve e fala: agora sim, agora está bacana. Isso era tudo o que eu estava precisando. E o medicamento? Nosso corpo não sabe. Por isso que gera efeitos colaterais. Quando ingerimos medicamento, ele vai para um cantinho. Aí diminui o efeito de alguns sintomas, mas o resto que sobra, o seu corpo não sabe o que fazer. E vai causando os efeitos colaterais. Aquela pontinha do medicamento que inflama e causa todos os desarranjos em nosso corpo, decorrente do uso de medicamento. Algo que nós que colocamos para dentro e que não nos pertence. Vai ser metabolizado para dentro do fígado,
que é o nosso principal órgão de desintoxicação e de limpeza. Como o nosso corpo não sabe o que fazer, então vai para o fígado eliminar. Mas o fígado está tão sobrecarregado que muitas vezes, por conta de uma obesidade ou por conta de uma alimentação pobre, fica mais pesado ainda. E isso não pode acontecer. Então, agora ficou claro sobre os medicamentos e os suplementos e também os agentes nocivos que também causam danos à saúde. E o suplemento é o bem que ele faz para a nossa saúde. E espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que sofre com dores. E se você gostou, curta e comenta.